Aleluia. Graça e paz sejam com todos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Final de semana abençoado com as 40 horas. Amém. Deus fez muito. Deus falou muito. Eu fui abençoado. Quem foi abençoado aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Se você não faltou, se você faltou, você perdeu. Amém. Mas quero dizer para você, esteja atento, porque novas oportunidades virão em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria, antes de nós ministrarmos a palavra, tomar aqui uma parte do nosso culto, por alguns motivos especiais. Em especial, falar para os irmãos, que na semana que vem, na nossa agenda, estava destinado, nós fazemos a Refinados pelo Fogo, mas nós, pensando, conversando com os irmãos sobre a questão, de nós priorizarmos o encontro, já tivemos alguns eventos que, os irmãos tem que contribuir para que a gente possa realizar o evento, e para podermos fazer a Refinados pelo Fogo, normalmente a gente traz pastores de fora, isso tem um custo, tanto do transporte, como a alimentação, a questão da hospedagem, e nós como igreja também nós somos generosos, nós abençoamos a vida do pastor com uma oferta, para que possamos abençoar o ministério, uma vez que ele deixa a família, deixa a igreja dele, e vem aqui servir a gente, amém? Então, colocando na ponta do papel, a gente ia acabar, tendo que cobrar uma inscrição. Talvez a gente não tivesse toda a igreja, nesse processo de estarmos aqui, juntos, e aí ele poderia ter prejuízo, a igreja vai arcar com um prejuízo, e para ser bem sincero, nós estamos numa fase de não gastar R$1, porque nosso foco, irmãos, é a reforma, amém? Então, só terminando o primeiro assunto, nós não teremos a Refinados pelo Fogo, amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, não teremos, não vai mandar mensagem para mim, perguntando, pastor, vai ter a Refinados? Nem vou responder, amém? Mas nós não teremos, então, a brincadeira, tá, irmãos? Mas nós não teremos, então, a Refinados, ok? Pensando na questão do custo, nós vamos ter, o evento no final do mês, que é o nosso encontro com Deus, que é o segundo assunto, então, nós vamos fazer o encontro com Deus, jovens e adultos, queremos levar 100 vidas para fazer o encontro, mais a equipe, amém, irmãos? Uns 60 irmãos aí, em torno disso, para nós estarmos servindo ali no encontro, e vamos, em nome de Jesus, ver pessoas sendo transformadas, tocadas pelo Senhor. Se você ainda não foi para o encontro, se foi para uma casa de paz, se foi para o impacto de um dia com Deus, quer dizer para você, o seu lugar é lá no encontro, porque nós cremos que o encontro é o lugar onde nós pregamos o Evangelho de forma completa, e também vemos o Evangelho sendo eficaz em todas as áreas da vida dos nossos irmãos, amém, irmãos? Então, o encontro com Deus vem aí, vai ser dia 27, dia 28 e dia 1º de março, último final de semana. Se tem um parente, tem um amigo, tem alguém que você gostaria que essa pessoa tivesse um encontro com Jesus, pudesse ser liberta, de vícios, pudesse ser tocada pelo Senhor, gente que está doente, gente que está depressiva, quero dizer para você, um encontro com Cristo muda a história, apenas um toque, amém, irmãos? É o que essas pessoas precisam. Então, é um investimento de você mandar essas pessoas para o encontro, e gostaria muito que você pudesse, trabalhar nesse propósito. Nós vamos começar as nossas orações, e eu gostaria que você começasse também já a se preparar para estar conosco. Pastor, eu não vou trabalhar no encontro, mas eu quero vir para as orações. Você será muito bem-vindo, porque quanto mais crente orando, irmãos, mais nós bombardeamos o céu e também o inferno, amém, irmãos? Movemos a mão de Deus, e principalmente nós também nos mobilizamos para resgatar vidas, amém? Então, quero que você possa estar conosco, e quero que você possa já pensar naquele seu amigo, naquele seu parente, naquele seu vizinho, no marido, na esposa, no filho, para nós estarmos passando eles pelo encontro com Deus, amém, irmãos? Pastor, a partir de quantos anos vai para o encontro? Com 13, amém, irmãos? 13 até 99 anos, a gente, na verdade, leva para o encontro com Deus. É um final de semana onde nós visamos levar a pessoa a ter uma experiência com Jesus. E essa experiência é profunda, é radical e é transformadora. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, nós teremos o encontro dos adultos e jovens nesse final de semana, no final de semana do dia 27, 28 e 1º. No outro final de semana, irmãos, nós teremos o encontro com Deus dos juvenis. Então, são crianças a partir dos 10 anos, é isso? 10 a 12 anos. Tem alguns que estão fora da dispensação com 13, mas é exceção para esse encontro, porque eles não passaram pelo encontro juvenis, então nós abrimos exceção, e algumas irmãs querem mandar essas crianças,
esses pré-adolescentes, não dá para chamar de criança, eles ficam chateados, né? Então, para estar, né, passando também pelo encontro, e nós cremos que Deus vai levantar uma geração de profetas através desse encontro também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, quero que você coloque nas suas orações, na sua devocional, quando você for orar, lembra do encontro, amém? Lembra do encontro dos adultos, lembra do encontro dos juvenis, porque nós faremos 2 grandes encontros, e dentro do mês de abril, em especial, né, nós vamos fazer, então, ali, não lembro o final de semana que vai cair, acho que o dia 12, se não me falha a memória, né, nós vamos fazer um grande batismo. Então, em nome de Jesus, no domingo, dia 12, acho que vai ser dia 12, uma coisa assim, nós teremos, então, o batismo acontecendo aqui, tanto o fruto do encontro juvenis, como o encontro também dos adultos. Quem está feliz com isso, irmãos? Nós cremos, irmãos, nós falamos isso na imersão, quero anunciar para você que não esteve nas 40 horas, nós declaramos e cremos que nós vamos crescer 50 vidas, amém? Nesse semestre, então de agora até julho, Deus há de acrescentar 50 pessoas novas convertidas, amém, irmãos? Irmãos de outros ministérios, gente que vai se reconciliar com Deus, né? Isso na verdade é obra do Senhor, no sentido de dar mais graça a nós, mas nós queremos a obra de levarmos pessoas que ainda não conhecem, porque nós não queremos transferência de reino, nós queremos que o reino cresça, amém, irmãos? Então, o reino cresce com pessoas mudando de vida e mudando, né, de crença, né? Às vezes as crenças não eram erradas e agora suas crenças serão em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. É dia 11? Isso, obrigado, irmãos. Os meus assessores aí são sempre competentes. Aleluia, obrigado. Então, dia 11 de abril, nós teremos a Festa das Águas. Para mim, vai ser o dia mais importante do meu ministério desde que eu cheguei aqui. Amém, irmãos? Porque é o que dá sentido, né, para a igreja e para nós como pastores. O último momento que eu quero tomar aqui dos irmãos é que nós... deixa eu falar só do nosso cursão, né? Curso Maturidade no Espírito. Irmãos, nós tivemos uma aula abençoada, né? Na quinta-feira, amém, irmãos? Só os alunos de quinta-feira digam amém, né? Mas parece que a aula foi mais abençoada hoje de manhã, né? E aí, com a pastora Diana, né? Então... quem não veio, perdeu. Mas ainda dá tempo, né? A trombeta está tocando. Então, dia 11, quarta-feira, irmãos, a porta da graça vai fechar. E aí eu preciso que você possa ter feito já a sua inscrição, amém? Então, se você quer pegar a segunda aula, dá para repor ainda essa primeira aula. Ok? Então, se você não se matriculou, teve um lapso, teve qualquer contratempo, qualquer situação surgiu, dizer para você, dá tempo de você estar aqui conosco e vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Então, nós, né, estamos calculando que temos em torno aí de umas 40, 50 pessoas, né, pelo nível de matrícula nós tínhamos até, né, na terça e na quarta-feira, né, mas hoje nós batemos 88 inscritos. Aleluia! Né? Então, isso é bênção porque fala de um povo que tem fome, amém, irmãos? E eu creio, né, que não são apenas 88, eles são sementes de um avivamento, de algo poderoso que Deus vai fazer entre nós. Por quê? Porque vai ter o reencontro, e quando o reencontro chegar, irmãos, o touro vai pegar os irmãos e a vida deles nunca mais será a mesma, amém? Então, o touro, fala para o seu irmão, o touro vem aí. Aleluia, na hora que te chifrar, irmão, na hora que esse bicho te pegar, entendeu? E não é churrasco, né? Não adianta, pastor, o touro é churrasco, né? Que vai ter lá no reencontro. Não, irmãos, aguarde e verás, amém? O irmão chegou para mim e falou, pastor, conta para mim, só para mim, pastor, o que é esse touro? Eu falei, irmão, você guarda segredo? Ele falou, eu guardo. Eu falei, eu também, né? Então, aguarde, né? Vai ser uma bênção, é que nem um encontro. Glória a Deus. Irmãos, também nós temos aqui, né, um momento, eu vou fazer ele sem ele ser triste, né, porque não é um adeus, né, é um até logo, né, e também é
gratidão a Deus pela vida de um irmão que converteu conosco, deve ter uns 18 anos, é isso? 18 anos que converteu, está aqui na história da videira em Brasília, né? Em especial em Taguatinga. É um irmão pioneiro, é um irmão, né, que foi coluna aqui, depois serviu a igreja do Senhor 6 anos lá no Sol Nascente. E eu queria chamar, antes de chamá-lo, né, chamar aqui o presbitério, vir aqui à frente, os irmãos que fazem parte do meu presbitério aqui, né, porque nós vamos orar, nós vamos abençoar, e eu quero honrar esse irmão. E, na verdade, é o José Augusto, né? Muitos irmãos conhecem o José Augusto. José Augusto, eu conheço há pouco tempo, né? Mas desde a primeira impressão, do primeiro contato, pude perceber. Vou ficar chorando, né? Meu Deus do céu. Porque assim, irmão, ovelha ruim quando vai embora, a gente dá graças a Deus. Mas ovelha boa quando vai embora, a gente sente. Então, eu pude perceber o coração dócil, manso, servo. Eis aqui, na verdade, uma ovelha, né? Então, assim, um irmão que é pai, né? Os irmãos do Sol Nascente, vou pedir para ficar em pé, né? Os irmãos que são lá do Sol Nascente, que vieram aqui estar conosco, né? Quero honrá-los. Uma salva de palmas pela vida desses irmãos também. E aí os irmãos, pode se sentar, obrigado, irmãos, né? Mas, a verdade, os irmãos que são ao Sol Nascente, né, quando eu tive o primeiro contato lá, dia 11, eu estive pregando lá, pela primeira vez, em janeiro agora, eu percebi no coração dos irmãos, percebi o carinho, o respeito, a consideração, né, pelo seu trabalho, né? Nós queríamos muito que a obra tivesse tido uma outra história, no sentido de avançar lá, né? Mas coisas aconteceram, os irmãos sabem, os mais antigos sabem, né? Nós estamos agora num outro momento e nós decidimos, né? Conversando com o pastor Luiz, não foi uma decisão minha, eu falei também com o presbitério, nós definimos que nós iríamos dar um passo para trás para poder dar 2, 3 para frente, amém? Por quê? Porque o José Augusto, no mês de dezembro, me procurou, falando sobre a questão da sua esposa, que vem estando enferma, né, com algumas dificuldades, não algumas, muitas dificuldades na questão da sua saúde. E com isso, na verdade, ela está na cidade da família dela lá, e está aqui, né, só para poder entregar a igreja. E ele vai, né, para cuidar da esposa, vai cuidar do seu casamento, que é a primeira célula, é o ministério principal dele, né, e ele esteve à frente da obra. Ele não era pastor ordenado lá, né, nunca levantaram ele, né, oficialmente também como obreiro, mas eu quero dizer, na verdade, que tu és pastor, amém? E aquilo que Deus começou na sua vida, o Senhor há de terminar. Creio, na verdade, lá, né, com o nosso pastor lá do Piauí, e eu creio que Deus tem coisas tremendas e poderosas. Então, irmãos, nós hoje, né, oficialmente, estamos, né, enviando para a cidade do Campo Maior, né, no Piauí. Eu falei o quê? Tinha falado outro, não, né? Na verdade, o Campo Maior, para estar na verdade lá com a esposa, cuidar da esposa. Cremos que haverá recuperação, cremos que ela vai ser curada em nome de Jesus. Essa tem que ser a nossa oração, né? Cristo morreu para que tenhamos saúde, amém? Mas, né, diante das circunstâncias, ficar aqui sem esposa, né, complicada a situação, e aí a verdade é que ele veio para entregar, né, a liderança. Então nós definimos, né, fechar na verdade lá o Sol Nascente e trazer na verdade esses irmãos. Nós temos agora uma responsabilidade com o Sol Nascente, que é na verdade abraçar esses irmãos, né, fazer com que eles possam se sentir em casa, se sentir amados. Vamos treiná-los, a célula, né, e tudo que tange ao trabalho lá vai acontecer lá, mas o culto de celebração, né, vai ser aqui, né, conosco, juntos. E aí, irmãos, né, tendo na verdade os irmãos firmados conosco, tendo na verdade o crescimento da obra lá, que nós vamos apoiar, nós queremos então aí nesse próximo momento, né, tendo volume, a gente poder abrir a igreja e também ter na verdade um irmão que sonhe, né, em ser pastor, que tenha o chamado, que tenha disposição, cumpra os requisitos para que a gente possa levantar esse irmão lá e ele poder assumir a obra e daí nós avançarmos com a igreja lá, em nome de Jesus. Amém?
Não estou prometendo isso para 6 meses, falei para os irmãos, não estou prometendo isso para 1 ano, para 2 anos, eu estou, na dependência do Senhor. Se o Senhor acelerar o tempo, é nesse tempo que nós vamos fazer, amém? Então não é a questão de dar tempo, é uma questão apenas de nós entendermos aquilo que Deus vai construir a partir de agora, em nome de Jesus. Mas quanto a você, meu irmão, nós queremos orar, nós queremos abençoar. Sei que você já ganhou presente, sei que já fizeram churrasco para você, sei que já vi, foto e vídeo que você, comeu bolo, comeu sobremesa, já te agradaram de tudo que é jeito, Mas, para ser bem sincero, eu queria te dar um presente aqui também, em nome do presbitério da igreja, É um relógio, Se você quiser abrir, amém. Se não quiser abrir, deixa os irmãos curiosos mesmo. Mas a verdade é um símbolo, Quando a gente dá um relógio, a gente está falando que essa amizade, ela não tem limite de tempo, Então, quer dizer para você, ela não tem limite de tempo, Você vai para lá, mas as portas sempre estarão abertas para você aqui. Amamos, honramos, reconhecemos a unção, o seu trabalho, a sua paternidade quanto à obra no sol nascente. Você será lembrado, será mencionado, e declaramos em nome de Jesus que lá na cidade de Campo Maior, você, na verdade, vai abrir uma célula, lá vai nascer uma igreja também, em nome de Jesus, em parceria com o pastor Rodolfo, E eu creio que Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus, amém? Então, eu queria pedir para a igreja ficar em pé nesse momento agora, irmãos, E pedir para você ajoelhar aqui, irmão, porque nós vamos orar por você, abençoando a sua vida. Irmãos, se aproximem aqui, ponham suas mãos para cá. Nós queremos, como disse o apóstolo Pedro, nem prata nem ouro nós temos, mas o que nós temos te damos. E agora, no nome de Jesus, José Augusto, eu quero declarar sobre a sua vida a unção que vence todo obstáculo. Eu declaro uma unção de poder, tudo aquilo que te resistiu, em nome de Jesus, hoje cessa. O Senhor te dará portas abertas naquela cidade, naquela região. O Senhor te fortalecerá, o Senhor trará cura sobre a sua casa, estendendo isso à sua esposa, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos a sua vida, nós declaramos o cuidado da parte do Senhor, Ele te cercando, Ele te prosperando, Ele te enriquecendo, Ele te fortalecendo, Ele te dê sabedoria, Ele te dê unção, Ele te dê conhecimento da graça, para que você possa ser forte, possa ser valente e possa ser uma bênção onde Ele te posicionar. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse amado irmão e declaramos como igreja, Senhor, o teu cuidado e o teu respaldo sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem se assentar? Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia comigo lá no Salmo de número 91. Eu quero meditar com você em cima do tema sem praga nenhuma. Fala comigo, sem praga nenhuma. Amém? Que os seus olhos sejam abertos para as verdades que nós vamos ler e compartilhar hoje aqui da palavra do Senhor. Amém? Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Sabe, irmãos, esse salmo aqui, ele é um salmo poderoso, porque se você prestar atenção, no sentido de meditar no salmo, você vai entender que existe uma chave de proteção sobre a sua vida. Não é à toa que depois do Salmo 23, o salmo mais lido, mais conhecido, é o 91 na Bíblia evangélica, e na Bíblia católica ele é o Salmo 90, amém? Então, se você era católico, você vai achar no Salmo 90, lá na Bíblia, Mas é só uma questão de numeração, a Bíblia é a mesma, mas a questão é que, o salmista aqui, ele diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente, verso 1, verso 2 ele diz
diz ao Senhor, o que ele fala ao Senhor? Meu refúgio e meu baluarte. Baluarte é escudo. Deus meu, em quem eu confio. Quem tem essa posição de fé, de fazer do Senhor, sabe, o seu refúgio, de crer que o Senhor é o seu escudo, aí o salmista continua dizendo, verso 3, caminha comigo. Diz assim, pois ele te livrará do passarinheiro da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas você estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, é proteção e escudo. Não te assustará no terror noturno. Sabe, a Covid, irmãos, não te assustará, na verdade, nas pragas noturnas, nem na seta que voa ao meio-dia, nem na peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quem diz amém aqui, irmãos? Vai recebendo. Verso 8 diz, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o que ele disse? O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Lembra lá que ele falou para o Senhor, tu és o meu refúgio e meu baluarte. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Alguém pode dizer amém aqui, irmãos? Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, e não tropeçarás em alguma pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei em lugar salvo, porque conhece o meu nome. Verso 15, ele me invocará. Lembra que ele começou invocando, e eu lhe responderei na sua angústia, e eu estarei com ele, e livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Querido Lucas, volta para o verso 10, por favor. Diz assim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Põe a mão sobre o seu peito e declara agora comigo aqui em fé, fala assim, praga nenhuma chegará sobre a minha vida, sobre a minha casa. Praga nenhuma terá efeito sobre mim e sobre a minha descendência. Amém, irmãos? Nós confessamos aqui o Salmo 91, e aí eu quero começar com você aqui falando sobre que nós terminamos o nosso jejum, né, das 40 horas, foi uma bênção, mas o Salmo 91, irmãos, ele permanece sobre as nossas vidas de forma eterna. Não é porque nós jejuamos que nós somos abençoados. Não é porque nós oramos é que nós somos abençoados. Não é porque nós vivemos uma vida justa que nós somos abençoados. A palavra do Senhor nos mostra que quem nos justifica, quem nos abençoa é o próprio Deus. Amém, irmãos? E quando nós fazemos dele o nosso escudo, né, fazemos dele o nosso refúgio, a verdade é que eu e você, irmãos, seremos enriquecidos, abençoados, protegidos, porque nós estamos debaixo da obra do Calvário. No Salmo 91, o salmista, né, aqui, ele não tem a revelação de Cristo, porque se esperava ainda o Messias. Então, ele está falando isso para Deus Pai, né, falando que ele confiava na obra de Deus Pai. E então a graça se estendia sobre ele. Mas na nova aliança, irmãos, nós sabemos que tudo aquilo que recebemos é por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, precisamos estar alicerçados na verdade do Evangelho. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas, apesar de estarem na igreja, apesar de terem experimentado de Cristo, apesar de terem uma experiência de salvação, né, elas ainda sofrem por falta de conhecimento da verdade. O próprio Cristo disse, aquilo que Oséias também disse, né, que é que o povo perece muitas vezes porque lhe falta conhecimento. Precisamos conhecer a palavra de Deus. E para ser bem sincero, irmãos, eu fico triste quando eu vejo na casa, na verdade, de alguns irmãos, né? E não estou falando só aqui em Taguatinga, né? Não estou falando só aqui em Brasília, mas já vi isso em várias
casas de crentes que já fui aí, né, Brasil afora, e principalmente na cidade que eu pastoreava, lá em Curitiba, né, os irmãos tinham a mania de colocar, o cara converte, está na igreja, mas ele coloca uma ferradura, ele coloca chega na porta de entrada, tem um pezinho daquela planta, comigo ninguém pode. Os irmãos conhecem essa? Tem aqui essa planta? Comigo ninguém pode. Não sei se os irmãos têm a crendice de lá, mas a crendice de lá é que isso tira mal olhado. Ferradura também tira má sorte, né? Então, a verdade é que muitos crentes, que às vezes até nem usam ferradura, nem usam comigo ninguém pode, mas eles têm medo de maldições. Eles têm medo, né, de praga, de mal olhados, têm medo de inveja. A palavra do Senhor nos mostra aqui no Salmo 91, irmãos, que aquele que faz do Senhor o seu refúgio, a sua habitação, e que confia nele, ele será guardado de todo mal. Quer seja seta, quer seja mortandade, quer seja o vírus, quer seja, né, a peste perniciosa, mas a Bíblia fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É por isso que precisamos ter uma fé, sabe, alinhada e cheia do conhecimento do Senhor. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais também posso desfrutar do Senhor. Então o Salmo 91 diz, verso 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Por isso, eu gostaria de mostrar hoje para você 3 aspectos da maldição que foram completamente eliminados lá na cruz do Calvário. A maldição, ela foi removida para que hoje eu e você possamos ter paz e possamos ter confiança que a bênção de Deus em nossas vidas, irmãos, ela é completa. Amém? Então a obra da cruz não é algo apenas religioso. No sentido, Cristo morreu lá atrás, glória a Deus, né, o Salvador, né, agora tem salvação. Não, irmãos, a obra do Senhor foi para trazer salvação, mas também trazer sobre nós redenção. Assim como o homem era no Éden, né, sem pecado, assim como o homem vivia em paz com Deus, assim como o homem tinha, né, livre acesso ao Senhor e também gozava das bênçãos do Senhor e tinha ele autoridade, em Cristo Jesus, quando nós fomos resgatados da morte para a vida, das trevas para sua maravilhosa luz, nós agora estamos numa posição, e nessa posição, nós precisamos usufruir aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Porque Deus não nos criou para trabalhar, Deus não nos criou para estarmos debaixo de maldição. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus criou para a sua glória. Sabe, irmãos, a verdade é que nós precisamos então assumir essa posição. Então, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você o primeiro ponto da mensagem, que fala sobre a questão de nós não termos mais pragas nenhumas na nossa vida, é que você precisa crer que palavras malditas são transformadas em bênção depois que nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus. Quando o povo de Israel estava peregrinando ali no deserto, ele passou pela terra de Moabe, né, naquele tempo ali que eles saíram, logo que eles saíram, eles passaram um pouquinho para frente na terra de Moabe, e a Bíblia nos fala que Balaque era rei de Moabe e estava com Israel ali, com medo de Israel, que Israel tomasse, né, viesse morar naquela terra e tomasse aquele território deles. Então, ele, vendo que ele não tinha força, um exército suficiente para poder ir contra Israel, ele decide então invocar os deuses, e ele tem uma brilhante ideia que é chamar um profeta. A Bíblia fala que ele contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, e que se diz a respeito de Balaão, é que Balaão era um profeta profissional, ou seja, ele era um mercenário. O que é um mercenário, pastor? Alguém que profetiza por dinheiro. Então ele não tinha um coração para Deus. O próprio apóstolo Pedro, em 2 Pedro, projeto para mim, capítulo 2, verso 15, fala que ele amou o prêmio, Balaão amou o prêmio da injustiça. Ele não tinha um coração para Deus. Ele profetizou e falou coisas verdadeiras, mas ele não era o que ele fazia, não.
é porque o Espírito Santo, porque Deus não deixou ele fazer o trabalho que ele foi contratado para fazer. Então, 2 Pedro 2,15 diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram. Pedro está falando de alguns crentes que saíram, né, da igreja e seguiram o caminho de Balaão. Em vez de servir a Deus, quiseram servir as riquezas deste mundo. Se desviaram por ganância, se desviaram porque estavam atrás, né, das riquezas desta terra. Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, se nós falarmos de Balaão, quando ele é contratado, né, por Balaque para profetizar, mas para amaldiçoar, esse era o teor, né, da sua profecia, nós vemos que primeiro, Deus, quando ele recebe o convite, Deus fala ao seu espírito, Deus fala a ele, para ele não aceitar a proposta de Balaque. Mas Balaque continua insistindo. Então Deus permite que ele pudesse ir, que ele fosse. Mas o Senhor diz: você vai, mas você só vai falar as palavras que eu colocar na sua boca. Então esse falso profeta, apesar de ele ser falso profeta, ele conhecia a Deus. E aí vem a aplicação para esses dias. Tem muito falso profeta que conhece a Deus, mas você acha na verdade que ele é profeta. Mas, para ser bem sincero, ele é Balaque, ele está atrás dos recursos. Ele está atrás do prêmio da injustiça. Irmãos, abramos os nossos olhos. Amém? Mas a questão maior é que ele não podia profetizar qualquer coisa. Ele tinha que profetizar somente aquilo que Deus iria colocar na sua boca. Então Balaão se coloca no cume do monte. Israel está lá no vale, acampado. Eu quero que você tenha a imagem, né? O tabernáculo está no centro. E Deus, né, por meio de Moisés, direcionou então como é que esse povo deveria estar no deserto. Então eles montavam o tabernáculo. Você lembra que durante o dia havia, na verdade, uma nuvem que, né, cobria todo o Israel ali no deserto. Essas tribos, então, elas se colocavam, né, em posição na frente do tabernáculo. Por quê? Porque Deus disse para eles, para Israel, que eles não poderiam acampar, né, com as costas viradas para o tabernáculo, de lado para o tabernáculo, mas sim para o tabernáculo, porque o tabernáculo tinha, né, a nuvem que protegia e a coluna de fogo que representava, na verdade, ali a manifestação do Senhor, até mesmo para que os povos vizinhos vissem o poder de Deus. E uma das coisas interessantes é por que Deus manda eles ficarem de frente, irmãos? Porque nós, como crentes, não ficamos olhando para o bandido, para o inimigo. Se você é de Deus, eu e você vamos olhar para Cristo. Como é que você vence as suas batalhas? Olhando firmemente para o Senhor, fazendo dele o seu refúgio, fazendo dele a sua morada. Você faz dele o seu escudo, o seu, né, pavê, como diz no texto bíblico. Então, a verdade é que Israel, então, estava com todas as portas das suas tendas voltada para o tabernáculo. E aí, quando Balaque, ele sobe, né, quando ele chega no cume, ele, na verdade, vai profetizar. Isso está lá em Números, capítulo 23, projeta para mim. Vou precisar bastante hoje do nosso projetor aí. Números 23, versos 7 a 8, diz assim: então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir a Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem amaldiçoa Jacó. Jacó, né, é o povo de Israel. Os irmãos entendem a diferença de Jacó para Israel? Por que chama às vezes Jacó? Porque às vezes chama Israel, irmãos, né? Chama na verdade de Jacó em alguns momentos, porque está falando da descendência da onde eles vieram. Eles eram filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Mas também Deus chama eles também de Israel, para lembrar a identidade deles, porque Jacó teve um encontro com Deus, Gênesis 32, ali ele foi transformado. Jacó significava enganador, mentiroso, mas quando ele tem um encontro com o Senhor toca na sua coxa, e ele pede a bênção de Deus, Deus muda o nome, muda a história de Jacó, que não seria mais chamado Jacó, agora de Israel. Então o Senhor às vezes chama Jacó para que lembre a descendência, mas sempre um pouquinho para frente ele vai chamar de Israel, para que você nunca esqueça qual é a sua identidade. Você é príncipe de Deus, mulher, você é princesa de Deus, ou seja, você é filho do rei. Então, a palavra do Senhor nos mostra, né, de forma bem clara aqui, né, que ele fala: vem para denunciar a Israel.
como? Aí Balaão está dizendo, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Então, apesar de todos os erros de Israel, e acredita em mim, Israel já tinha murmurado, Israel já tinha se rebelado, Israel tinha feito algumas coisas que aos nossos olhos Deus deveria rejeitá-los. Mas uma coisa interessante, que apesar desses erros de Israel ali no deserto, eles ainda eram um povo de Deus, e Deus não permitiu que Balaão pudesse amaldiçoar. Olha para cá. Deus sabe, na verdade, das suas encrencas. Deus sabe dos seus limites. Deus sabe das suas fraquezas. Mas Ele é Deus. E por meio do sangue, Ele cobriu os seus pecados. E Ele, então, protege, cuida, te abençoa. Porque Ele tem você como filho. Porque pelo sangue você foi comprado. E uma vez que você é filho, irmãos, você é propriedade dEle. Ele é, na verdade, o seu pai. Ele é o seu protetor. Sabe, irmãos, você não deve temer. Pastor, eu errei, pastor, eu pequei, agora a maldição vai vir sobre minha vida. Isso é, praga que a minha avó recebeu, isso é praga que foi jogada contra mim, fizeram macumba contra mim. Quero dizer algo para você, irmãos, você está debaixo do sangue, e uma vez que você está debaixo do sangue, você foi justificado. Não há mais condenação sobre a sua vida. Projeta para mim, Lucas, por favor, Romanos capítulo 5, verso 1. Uma vez que você for justificado, você tem paz com Deus. E agora, a palavra justificado quer dizer inocentado. Não há mais condenação sobre a sua vida. Deus não olha para você como pecador. Tanto é que você não vai ver nenhuma carta do apóstolo Paulo falando, vocês pecadores. Como é que Paulo trata a igreja sempre, irmãos? Santos, amados no Senhor. Quer dizer que nós não tenhamos pecado? Não. Mas tem que lembrar o seguinte, Deus olha para nós, nós somos santos. Mas nós sabemos das nossas debilidades, e aí vem a obra do Espírito Santo para transformar a nossa alma. Pastor, eu não entendo isso. Vem para o cursão. Amém, irmãos? R$50, faz sua matrícula e Deus vai te ensinar profundamente essas coisas poderosas que eu não tenho tempo para te explicar aqui agora. Mas a verdade é que o Espírito Santo, Ele vai aperfeiçoar para que a boa obra que Deus começou, Ele possa terminar na sua vida. Filipenses 1:6. Mas vamos para Romanos capítulo 5, verso 1 diz, justificados, inocentados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você foi inocentado, irmãos? Por meio de Cristo Jesus. Verso 2, por favor. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Como é que você acessou a Cristo e a graça? Pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Um dia o Senhor trará glória sobre as nossas vidas quando nós fomos transformados, nosso corpo mortal será revestido de glória. Verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Não é porque você serve a Deus que agora não tem mais luta, irmão. Então você se gloria na tribulação porque Deus está aperfeiçoando você. Verso 4, e a perseverança traz experiência, e a experiência, esperança. Verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, foi dado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Continua, querido. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos do que, irmãos? Fala assim, Deus não está mais irado comigo.
Amém? Eu sei que lá fora, muitos dos religiosos, eles falam assim, deu aquela enchente lá no Rio Grande do Sul. É Deus pesando a mão e julgando a nação. Né? Lá no Rio Grande do Sul tem muita gente, né, que não teme a Deus, então Deus está pesando a mão. Irmãos, nós não somos esse povo não, nós somos do Evangelho, o Evangelho é boa notícia. Existem catástrofes, existem tribulações dessa terra, então nós vamos levar a esperança, aquele que pode remir, tirar a dor da perda. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas perderam tudo? Aquelas pessoas estão sem esperança. Vamos dar esperança de um Deus que restitui, de um Deus que multiplica, de um Deus que favorece, de um Deus que vai sustentar. Hoje você pode ter perdido tudo, mas a verdade é que Deus vai acrescentar na sua vida. Não é o fim, meu filho, é apenas uma página. Creia em Cristo, você verá favor de Deus sobre sua vida. Deus te abençoará, Rio Grande do Sul. Amém, irmãos? Então, toda vez que você vê uma tragédia, sempre vai se levantar um religioso para dizer, é Deus pesando a mão. Não, irmãos, quer dizer para você, não tem praga mais na sua vida, porque você foi salvo da ira. Balaque não pôde proferir maldição, porque o Senhor, na verdade mesmo, falou na sua boca. Pode alguém condenar aquilo que o Senhor não condenou? O Senhor não te condena, porque você foi justificado. Então, a palavra do Senhor fala que como Balaão, ele não conseguia amaldiçoar, Balaque então levou ele para outro monte. Já que você não consegue amaldiçoar, vamos olhar para um outro prisma, vamos dizer assim. E aí, ele subiu um outro monte chamado Pisga, para que pudesse então agora ter visão de Israel, de um outro modo. Mas mesmo assim, as palavras que Balaque vai profetizar, que Deus vai colocar na sua boca, sendo ele falso profeta, Deus usa o falso profeta para abençoar essa incoerência, né? E aí, quando Deus quer, irmãos, Deus usa até o diabo para abençoar você. Amém? Então, a verdade é que quando ele vai proferir as palavras de maldição, ele agora profere bênção. Números 23, verso 18 a 23 diz assim: então, proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, ouve, escuta, filho de Zippor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Olha o que Balaque está dizendo. Ele, Deus, abençoou. Não posso revogar. Ele não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele. No meio dele ouvem aclamações ao seu rei. Aquele povo adorava, aclamava na voz do seu rei, confiava no seu rei. E aí o texto diz, né? Balaque continua profetizando: Deus os tirou do Egito. As forças deles são como do boi selvagem. É assim que o diabo te enxerga, irmão, né? Como um boi selvagem. Olha o touro aqui, ó, né? Então olha o touro selvagem aqui, né? Então, deixa eu dizer algo para você. É assim que o inferno te enxerga. Ele enxerga que você tem força, porque não é a sua força, é a força do Senhor. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Irmãos, aqui tem algumas afirmações que eu quero compartilhar com você rapidinho, só dentro dessa profecia que ele libera. Primeiro, Deus abençoou seus filhos. O que ele diz ali? Ele abençoou. Então, ele diz que Israel estava abençoado e não poderia ser revogado. Nós cremos, irmãos, que toda aliança, ela é um pacto de amor incondicional. Quando uma pessoa ela vai casar, ela precisa ter revelação. Por isso que na igreja, né, quer numa igreja católica, na igreja evangélica, né, pelo menos na maioria delas, você vai ter um curso de noivos para explicar o que é uma aliança. Infelizmente, muitos casamentos eles se desfazem, muitos casamentos eles ficam pelo caminho, porque as pessoas elas casam na base do contrato. No contrato, eu contrato o Luiz para fazer o drywall aqui na igreja.
né? Levantar umas paredes, aquela coisa toda. E aí o Luiz, ele no contrato, né? Tá lá que ele assinou comigo, que eu só vou fazer o pagamento se ele entregar a obra pronta, perfeita, do jeitinho que está no projeto. Porque se ele não fizer isso, eu não tenho obrigação de pagar e não vamos discutir isso na justiça. Quanto que eu tenho que pagar e se vou pagar. No contrato, então, depende da outra parte cumprir a sua parte, para que você possa, né, fazer a sua parte. Casamento assim não prospera. Relacionamento assim não prospera. Se você se relaciona com a sua mulher, no sentido, né, ela queimou arroz, pastor, por isso não vou pagar a unha dela. Né? Pastor, ela me tratou mal, ela foi, né, muito grossa comigo, ela é muito chata, pastor, por isso não vou amá-la, por isso não vou cuidar dela, por isso não vou protegê-la, por isso não vou provê-la. Irmão, você está no contrato. E casamento não é contrato, casamento é, fala comigo, aliança. Então, no contrato, você lida com o outro nessa parte. Depende do outro. Se o outro fizer, eu faço. Não, irmãos. Na aliança, fala comigo, aliança é um pacto de amor incondicional. Então, quando nós pegamos, na verdade, Abraão fazendo uma aliança com Deus, Davi fazendo uma aliança com filho de Saul, Jonatas, né? Com Jonatas, a palavra do Senhor nos mostra que a aliança não dependia do outro. Quando Jonatas faz a aliança, ele dá a capa, ele dá a túnica, ele diz agora, a partir de hoje, seus inimigos são os meus inimigos, seus amigos são seus amigos, aquele que se levantar contra você, se levanta contra mim, e eu te defenderei. Davi, então, responde da mesma forma. Mas Jonatas, ao longo da história, morre, deixa, na verdade, filhos. E aí, um dos filhos que sobra, né, o filho que sobra, o mais conhecido, é Mefibosete, que estava escondido. Tinha medo, porque Davi tinha se tornado rei, que agora, porque ele era filho do príncipe, né, Davi queria matá-lo. Então, a babá leva ele, né, foge com ele, vai para Lodebar, e lá fica. E aí um dia Davi lembra da aliança que ele tinha com Jonatas, e ele falou, olha, tem alguém da casa de Davi, de casa de Jonatas, que ainda eu possa fazer o bem? Tem alguém ainda vivo? E aí ele vai procurar, na verdade, lá seu servo, o servo fala para ele, fala, tem lá em Lodebar, né, tem lá Mefibosete. Só que Mefibosete, no dia, né, que ficou sabendo que Saul e Jonas tinham morrido, a babá saiu correndo e ele quebrou as pernas. E ao quebrar as pernas ficou aleijado, não é que nem hoje, né, que faz cirurgia, né, que põe gesso, que a coisa toda, né, não tem um HRT, né, então não tem para onde correr. A verdade é que aquela criança cresceu, porque ele era de colo ainda, cresceu com as pernas tortas e ele era aleijado. E aí, uma das coisas poderosas que acontece é que Davi chama ele. E a Bíblia fala que chama ele para poder abençoar. Aquele homem acha que ia morrer. Ele se chama até, lá no texto bíblico, se você lembra do texto, ele chama até de cão sarnento. Essa é a palavra. Mas uma das coisas interessantes é que Davi dá a ele, então, a devolução das terras, ele passa a comer de tudo que tinha na mesa do rei, ele passa a se servir também, e dá honra. Mas tudo por quê? Porque Davi se lembrou da aliança. Mefibosete não fez nada, só recebeu. Quando você fez uma aliança com Deus na cruz do Calvário, você é o aleijado, o cão sarnento que merecia morrer, mas Deus estendeu a sua graça. Tudo que o filho tem na mesa, agora está sobre a sua vida. Tudo que pertence a ele, por causa da aliança do Calvário, agora é seu. Consegue entender? Então, quando você toma a ceia, você não está apenas participando de um ritual, você está lembrando que você tem uma aliança com Deus. E se você crer, confiar, você será protegido, abençoado, cuidado pelo Senhor. Amém? Então, a aliança é algo muito, muito forte. Por isso que ele fala, por isso que Balaque fala, eu não posso revogar, o Senhor já abençoou. Querido, Deus já abençoou você. Então, algumas pessoas acreditam, né, que se a pessoa tiver algumas quedas, se a pessoa tiver alguns pecados, né, isso pode alterar a aliança.
Não, irmãos, isso é mentira do maligno. O pai, sim, ele pode disciplinar alguém, mas jamais irá mudar a aliança feita lá na cruz do Calvário. Então, existe disciplina na casa de Deus? Existe. Mas para ser bem sincero, irmãos, não altera o seu estado e a sua posição. Você continua debaixo das mesmas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Então essa afirmação de que Deus não é homem para que minta é frequentemente usada, de forma negativa, referindo-se a um julgamento da parte de Deus. Deus julgou, então ele não vai se arrepender. Não, irmãos, mas o texto aqui, irmãos, não está tratando do pecado, muito pelo contrário. O texto aqui está falando justamente o contrário, dizendo que o plano de Deus, uma vez que foi abençoar Israel, está abençoado. Segundo, a bênção de Deus não pode ser revertida. Fala comigo, a bênção de Deus não pode ser revertida. Você foi abençoado e agora não pode ser revertido. Então depois de Balaão, diz no verso 20, que ninguém podia revogar essa bênção que Deus tinha liberado. Então a bênção de Deus sobre a sua vida, ela é agora, irmãos, algo que está sobre você. Não pode ser removida. Então ele decidiu nos abençoar. E por isso toda língua que se levanta contra nós em juízo, nós podemos condenar. Sabe quando alguém fala alguma coisa, para você se fala o quê? Está amarrado, em nome de Jesus. Eu rejeito isso, em nome de Jesus. Você condena, você quebra o efeito. Amém, irmãos? Não que a palavra tenha efeito, mas às vezes na sua consciência, uma vez que alguém falou, você fala, cara, eu preciso falar para ter paz. Amém, irmãos? Mas a verdade é que nós já somos abençoados, e isso não pode ser revogado. Projeto para mim, Tito, capítulo 1, verso 2. A gente lê aqui, Paulo falando sobre a identidade de um dos seus discípulos. Tito 1, 2, diz, na verdade, sobre a identidade desse homem, Fala assim, o Paulo está tratando com ele, se apresentando, mandando a carta para ele. E aí no verso 2 do capítulo 1 diz, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E ele vai falar da igreja e de que ele era eleito da parte de Deus. Amém? Mas Isaías 54, 17 fala assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu condenarás. Essa é a herança dos servos, diz o Senhor, do Senhor, o seu direito que de mim procede. Então, a palavra, irmãos, de bênção no Novo Testamento, não sei se você sabe, no grego, a palavra bênção, no grego significa, ela seria eulogia, de onde vem a palavra elogio. Sabe, elogiar significa falar bem. Elogiar significa falar positivamente. Elogiar significa você levantar o moral de alguém, você exaltar essa pessoa. Então, nós que somos crentes da Nova Aliança, irmãos, nós só falamos palavras de bênção. Aquilo que vem para, ser positivo, aquilo que vem para levantar o moral, aquilo que vem para poder exaltar, aquilo que a pessoa está fazendo, quem ela é em nome de Jesus. Amém? Então, aprenda a falar bem de si mesmo. Fala assim, eu sou lindo. Quem riu é porque não acredita, na verdade, que é lindo. Vai falar comigo. Estou brincando, tá? É brincadeira, Mas eu sabia que alguém ia rir. Presta atenção, eu sou lindo. Eu sou capacitado. Eu sou ungido. Eu sou amado. Eu sou perdoado. Eu sou remido. Eu sou justiça de Deus. Amém, irmãos? Eu sou maravilhoso, não por causa da minha aparência, mas porque Deus me formou e me escolheu. Amém, irmãos? Eu sou filho do Altíssimo. Fale bem de você. Uma vez eu sentei com uma irmã e com o marido, e aí estava tratando questões do casamento. E ela estava reclamando do marido, e eu falei, fale para mim, antes de você ficar aí descendo o reio, no seu marido, fale para mim, pelo menos, 3 qualidades.
Você consegue falar agora, irmãos, 3 qualidades para o seu marido? Não precisa falar, é só uma pergunta retórica, né? Mas na hora aquela irmã, apesar de estar chateado com o marido, ela falou: não, pastor, ele é trabalhador. Não, ele é muito amável. Ele é um bom pai. Ele é alguém amável com as pessoas. Ele me trata bem, né? Ele é um gentleman. Ela falou assim, 5 coisas, 6 coisas, rapidamente. E eu falei para ela, e me fale 3 qualidades suas. Nessa hora a irmã travou. Se ela travou, irmãos, qual é a imagem que ela tem dela mesma? Uma imagem ruim. Sabe, irmãos, não tem como você ser uma pessoa feliz, não ser, na verdade, uma pessoa, sabe, de bons relacionamentos, se você não sabe quem você é. Você precisa ter segurança da sua identidade. Eu falei ontem, né, na palavra que os irmãos faltaram, né? Pegou a dica? Falei ontem, né, sobre a questão de servir. Cristo, ele serviu. Ele tirou a capa, ele tirou a túnica, ele pegou a bacia, pegou a toalha e foi servir. Os discípulos não queriam servir. E por que não queriam servir? Porque eles se achavam importantes. Porque eles achavam que isso era trabalho de um servo, de um escravo, né? E se um deles fosse servir, então ele estaria se diminuindo. Quem tem problema com imagem, acha que alguma coisa pode diminuí-lo. Mas quando você, sabe quem você é em Cristo Jesus, você serve. Então, Jesus sabia de onde ele viera, para onde ele voltara, quem ele era. Então, por isso, quando ele pega a bacia e lava os pés, ele está dando o exemplo, porque ele tinha identidade. Pessoas, se você pedir certas coisas, elas são capazes de pensar até mesmo que você está rebaixando elas, porque não tem firmeza da sua identidade. Irmãos, eu sou pastor, e eu carrego uma função, um dom ministerial. Mas os homens e a religião, nos 2000 anos, transformaram isso, né? Na verdade, nos últimos 500 anos, da reforma para cá, eles transformaram isso num título. Então, o pastor virou título. E existem pastores, existe obreiro, que se ofende se você chamar a pessoa pelo nome. Os irmãos aqui têm o hábito, né? E é bom que isso exista, por um lado, não tenho tempo para entrar nisso, mas chamar na verdade, ô pastor Hermes, ô obreiro Paulo, ô obreiro Wagner, não tem nada errado com isso. Mas se alguém me chamar pelo nome, eu jamais deveria ficar ofendido. Por quê? Porque, irmãos, eu sei quem eu sou. O que me define não é o PR na frente do meu nome. Consegue entender? Então, eu tinha um irmão lá na igreja que ele era capitão da polícia militar. Mas ele veio de uma tradição religiosa, né? Então, lá da igreja que ele era, todo mundo chamava ele capitão. Quando ele chegou na igreja, começaram a chamar ele pelo nome. Ele começou a entrar em crise. Eu tive que explicar para ele, falei, irmão, da porta para fora, tu é capitão, mas da porta para dentro, tu é ovelha e irmão na casa. Ou tua mãe te chama de capitão. Teu irmão mais novo tem que chamar, bater continência, você chamar. Eu falei, irmão, a tua crise é porque você não sabe quem você é. Quem sabe o que ele é, irmãos, ele não depende do outro. E ele também, ao fazer o serviço mais baixo da casa, como Cristo fez, não vai se sentir diminuído. Mas quando nós somos cheios do nosso ego, então a gente não consegue entender quem nós somos e nem receber a revelação, porque para ser cheio de Deus, você tem que se esvaziar primeiro. Como é que Deus vai te encher se você está cheio de si mesmo? Se esvazia. Amém, irmãos? Então, fale palavras de bênção a respeito de si mesmo. Você não tem que se achar mais importante do que ninguém, porque o mandamento da mutualidade, do relacionamento cristão, é que nós precisamos ter, na verdade, no nosso coração, um entendimento claro, né, e até mesmo clássico, eu diria para você, que nós não deveríamos considerar ninguém mais, nós superiores aos outros, mas sim, ser como Cristo. Sabe, se todo mundo aqui se preocupar em servir o próximo,
que céu vai ser aqui? Removeu a vaidade, isso torna-se poderoso. Amém, irmãos? Então, por outro lado, a palavra usada, para maldição no Antigo Testamento é catara, e catara significa falar negativamente, esse é amaldiçoar ou amaldiçoar. Então, o Senhor, Ele não chamou pelo nome, a maldição, a figueira. Ele só disse: nunca mais coma fruto alguém de ti. No outro dia, nós sabemos, a figueira ela se secou, completamente. Então, muitas vezes nós não amaldiçoamos, dizendo amaldiçoado seja. Mas muitas vezes nós falamos coisas negativas, pesadas, e que podem, de alguma forma, produzir maldição. Cuidado com o que você fala. Mas sabe o seguinte, sobre a sua vida não vale encantamento. Uma vez que você foi abençoado, está abençoado. Uma vez que você está abençoado, não pode ser removido. Mas nós, como crentes, irmãos, precisamos cuidar com aquilo que falamos. Terceiro ponto. O Senhor não se lembra da iniquidade do seu povo. Por fim, no verso 21 diz que o Senhor não viu iniquidade em Israel, e essa afirmação realmente espantosa. Por quê? Porque será que não tinha pecado? Será que esse povo não pecava lá no deserto, irmãos? 3.200.000 pessoas no deserto. Você acha que tinha pecado no meio deles ou não? Será que tinha gente com raiva do vizinho, porque a galinha dele se misturou com a dele, e aí agora ele comeu a galinha do outro, o outro matou o bode do outro, criança puxou o cabelo do outro, passou gripe para o outro, Quanta coisa devia ter naquele meio daqueles 3 milhões. Imagine a bagunça que devia ser no sentido das pessoas ali. É como uma vida em comunidade normal. Quem tem família sabe, irmãos? Final do ano, não sei como é que foi o seu Natal. Vou brincar aqui? Vou brincar, tá, irmãos? Mas seu Natal você deveria ter desfrutado muito, porque o final do ano agora, irmãos, esse ano é ano de eleição. Então, no final do ano, vai ter muita gente que vai usar o Natal para reconciliar, porque quando chegar a eleição, vai brigar. É os da direita, os da esquerda, os do céu, tudo brigando. Então, foge disso. Então, será que tinha encrenca lá no meio do arraial? Tinha. Muita encrenca entre eles. Tinha pecado. Mas a palavra do Senhor aqui é espantosa, dizendo que, o Senhor não viu iniquidade entre eles. O que é iniquidade? Iniquidade é diferente de pecado. Pecado é aquilo que nós fazemos, e a palavra, no hebraico é hamartia, quer dizer, aquilo que ofende a Deus, aquilo que está fora do plano de Deus, do propósito de Deus. Tudo que está fora do plano de Deus, do propósito, é pecado. Mas iniquidade é quando o pecado se torna um estilo de vida. Agora, vamos para 1 João. Aquele que é nascido de Deus não anda mais na prática do pecado. Nós pecamos, mas o pecado não é um estilo de vida para nós. Como crentes, às vezes nós perdemos um pouco da paciência, perdemos um pouco do bom senso. Nós às vezes erramos. Hábitos, comportamentos, palavras, atitudes, coisas que estão na luz, coisas que às vezes estão ocultas. Mas quando você é nascido de novo, irmãos, a sua natureza não deixa você ficar se conformando com aquilo. Você peca e o Espírito Santo te constrange. Falou: Hermes, presta atenção, isso aí não é para você não, filho. Sai desse lugar. Senhor, me ajuda, Senhor, me transforma, opera na minha vida, Senhor, dada a tua graça. Então, quando nós pecamos, irmãos, nós não fazemos do pecado um estilo de vida. Então, quando o texto diz que Deus não viu iniquidade, o que é iniquidade? Estilo de vida de pecado. Então, Deus, não é que Deus não veja, é a questão que Deus não viu iniquidade, por isso o Senhor abençoou. Então Ele sabe que nós estamos num processo de transformação, amém? Então, nós precisamos entender claramente, irmãos, que nós precisamos viver sem culpa e sem condenação. Muitos irmãos, eles acham que porque eles pecaram, ou porque alguma coisa aconteceu errado na sua vida, agora
as maldições, né, aquilo que o avô fez, aquilo que ele fez, Deus vai pesar a mão contra você. Não, irmãos. Nós fomos abençoados pelo Senhor. Pastor, por que nós temos que andar sem culpa e sem condenação? Porque é simples, irmãos. Desafio você ter culpa e condenação e ter fé para orar, para pedir um milagre para Deus. Nós lemos aqui Romanos capítulo 5, diz que nós agora temos paz com Deus. Para você, receber as bênçãos de Deus, você precisa ter paz. Só que a paz, ela só está aonde não tem culpa, aonde você entende que não há mais condenação. Então, uma das coisas que o Senhor nos mostra, né, é que precisamos andar debaixo desta realidade espiritual em nome de Jesus. Por outro lado, em Números 24, verso 2, diz que Balaão tentou a terceira vez amaldiçoar Israel. A Escritura diz que novamente ele subiu a um monte e viu a Israel acampado segundo as suas tribos. Quando ele viu o acampamento, o Espírito veio sobre ele. Números 24, verso 2 diz: levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. O que será que ele viu para que o Espírito viesse sobre ele? Projeta para mim, Lucas, por favor. Essa era a imagem. Ele sobe no terceiro monte e ele então enxerga essa imagem, irmãos. O tabernáculo está ao centro, as tribos, né, Judá, Issacar, Zebulon, acampavam, né, em regiões, todas viradas para o tabernáculo. As outras tribos da mesma forma. Só que a tribo de Judá, na contagem do livro de Números, ela é muito maior, chega a ser 3 vezes maior do que as demais tribos. Então, imagine, lá está o bendito, na verdade, do Balaque com Balaão, e Balaão vem para profetizar. E naquele momento, ele vê, na verdade, o que, irmãos? O que você enxerga aqui? O que você enxerga aqui, irmãos? Uma cruz. A forma como Deus determinou que eles deveriam acampar, já era, na verdade, um sinal para quem visse do céu que o Messias viria. Eles não tinham noção, mas nós hoje, irmãos, depois da cruz, ao olhar para essa figura, para ler o texto e entender como que Deus determinou, Deus está fazendo aqui um apontamento profético. Então, no acampamento de Israel, no deserto, as 12 tribos, elas se subdividiam em grupos de 3. E eram colocadas ao redor do tabernáculo. Como a tribo de Judá era muito maior que as outras, o lado de Judá ficava bem maior e comprido o acampamento no formato de uma cruz. Balaão viu a cruz no deserto. Na cruz, Deus Pai não pode ver o nosso pecado. Por isso, ele não pôde profetizar maldição, a não ser ordenar a bênção de Deus. Então, quando nós vemos a cruz, irmãos, quando seus olhos são abertos, quando você tem revelação de quem Cristo é, do que Ele fez, você contempla a graça. E ao contemplar, algo explode no nosso coração, como somos amados. E quando você entende o amor de Deus, irmãos, a sua fé, a sua confiança, a sua paz, para andar na presença de Deus, para depender dEle, para fazer dEle o seu refúgio, para fazer dEle o seu escudo, para fazer dEle a sua morada, aumenta. Quando você tem necessidade, você também tem revelação que você é amado, você pede. Por que não pedimos? Ou porque temos medo de pedir? Porque a oração às vezes é tão negociada ou negligenciada pelos crentes. É porque eles não têm revelação de quanto são amados. Quanto mais você tem revelação de que você é amado, mais comunhão você quer ter, mais oração você tem, mais na presença de Deus você recebe. E aí, meu filho, a verdade é que você não sabe se o céu desceu ou se você subiu, porque você anda na presença do Senhor. Então, Balaão não recebeu o Espírito de Deus à toa. Ele recebeu porque ele viu a cruz. Então, precisamos crer, irmãos. Não há mais maldição sobre as nossas vidas. Sabe, toda palavra dita, quer não vai por autoridades, dita pelo inferno, não tem poder de derrubar você.
Para com essa história de achar que inveja tem poder sobre a sua vida. Tem lá na vida do ímpio, mas na sua não. Você está guardado. Amém? Você está selado. Condena isso, destrói isso em nome de Jesus. Para encerrarmos, porque não há também nenhuma maldição do tipo hereditária sobre as nossas vidas. Irmão, se tem um ensino que produz problemas na vida do crente, é o ensino da maldição hereditária, que existe, para dizer que aquilo que o meu avô fez, que o meu tataravô fez, que o meu pentavô fez, aquilo que o meu pai fez, tem consequências sobre a minha vida. Deixa eu dizer algo para você. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo. Irmãos, o velho Hermes, o velho Paulo, o velho João, a velha Maria, todos foram crucificados lá na cruz do Calvário. Morreu. O que vive hoje é um novo homem, é uma nova história. Sabe, você sofreu abuso, você, foi roubado, você foi traído, você foi, ofendido. Irmãos, na cruz do Calvário depositamos todas as nossas maldições, nossas chagas, nossos pecados, o que fizeram contra nós, isso fica para lá. Agora é uma nova vida. Como é que a Bíblia chama batismo? A Bíblia chama batismo de nova vida. É uma oportunidade de você reescrever a sua história, onde você entrega para Deus as suas dores, o seu passado, as suas mazelas, e agora você vai andar com o Senhor para escrever com Ele uma nova história. Lá no passado te usaram, mas hoje você é uma nova criatura. Amém? Então, quero dizer para você, existe maldição hereditária? Existe. As pessoas lá fora. Lá no encontro, nós oramos, quebrando as maldições hereditárias. Mas assim que aquela pessoa tem uma experiência de salvação, de novo nascimento, irmãos, tudo na cruz é encerrado e uma nova vida agora é iniciada na presença do Senhor. Então essas coisas antigas passaram, isso inclui as maldições hereditárias. Então muitos crentes, eles creem que estão debaixo de maldição e vivem sob constante expectativa de um castigo, de uma tribulação. Por quê? Porque ele nunca sabe quando o pecado dos seus avós vai atingi-lo, vai alcançá-los. Irmão, quem vive pensando que tem maldição, nunca vai ter fé. Porque não tem fé, não acessa o depósito do céu. Porque não tem fé, fica pensando o mal, fica achando que alguma coisa vai dar errado. E já vi alguns irmãos falar assim, pastor, sei que estou num momento bom, mas eu sei que isso não dura muito tempo não. Daqui a pouco Deus vai pesar a mão. Você nunca terá uma vida vitoriosa, porque a Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. Fala comigo, o justo viverá pela fé. Se você acha que os seus pecados, ou que alguém fez, tem poder sobre a sua vida, irmão, você nunca vai ter fé. Você precisa crer que Cristo pagou o preço. E por pagar o preço, eu e você agora temos uma nova vida. Nessa nova vida, irmãos, não precisamos ficar temerosos, porque tudo o que estava contra nós já foi pago. O Cristo, o Salvador, pagou. Amém? Então, Jeremias 31, verso 29 a 30, fala na verdade um ditado, Jeremias profetiza, e ele traz um ditado à memória de Israel, ali no Antigo Testamento. Ele diz assim, naqueles dias, já dirão, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela iniquidade de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Do que eles estão falando? Que ditado é esse, pastor? Era um ditado popular que Jeremias, ele fala dessas uvas verdes, porque lá em Êxodo, capítulo 34, verso 7, diz assim, visitarei a iniquidade dos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos, e até a terceira e quarta geração. Então, na velha aliança,
Deus castigava não somente o pai, ou o pecador, mas também trazia maldição, se aquilo era iniquidade, vinha sobre o filho, vinha sobre o neto e vinha sobre o bisneto, até a 4ª geração. Essa era a condição de quem andava debaixo da lei. Mas, na nova aliança, irmãos, nós fomos perdoados. Então hoje os nossos pecados, ou o pecado dos nossos pais, não tem mais efeito, porque todos eles foram cravados na cruz. Eu e você, sabe, perdemos as maldições hereditárias e recebemos as bênçãos eternas. Você precisa crer nisso. Então a principal cláusula da nova aliança é que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Se Deus não se lembra mais do meu e do seu pecado, isso significa que Deus não nos trata mais com base nos nossos pecados. Ele nos trata agora na perfeição de Cristo e te trata como filho. Lembra da aliança? Na aliança, a Diana, ela cozinha mal. É um exemplo. Longe disso, cozinha muito bem. Você vai lá em casa, você vai descobrir que ela cozinha bem. Mas ela cozinha mal. Ela não passa a minha roupa. Ela não é uma boa esposa, ela não é uma boa mãe, mas uma vez que eu tenho uma aliança com ela, irmãos, eu vou amá-la incondicionalmente. Eu vou dar o salão que ela precisa, eu vou cuidar na vida dela, eu vou alimentá-la. A questão é que agora eu tenho uma responsabilidade com ela que tem suas fraquezas. Na aliança, eu estou na sua vida para te ajudar. Na aliança, Deus está na sua vida para te transformar. Então, na aliança, não depende do outro. Se dependesse de mim, acertar todas com Deus, eu estava no sal. Sim ou não? Agora, nós precisamos lembrar que nós fomos perdoados. E Deus tem uma aliança, Ele tem um compromisso. Por isso, Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: estou bem certo que o bom Deus, que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, como isso é bom. Saber que Deus nos trata segundo a perfeição, e que Ele tem paciência, que Ele está investindo em nossas vidas, e que Ele está nos transformando. Para que Ele me transforme, eu só preciso dizer sim para Ele. Senhor, faz a Tua obra na minha vida. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. E aí, irmãos, nós seremos transformados, porque é pelo conduzir do Espírito Santo. Hebreus, capítulo 8, verso 12, para nós irmos para o final, diz assim: pois para com as iniquidades usarei agora de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. No Velho Testamento você não podia esquecer do seu pecado, porque você sabia que você ia ser castigado. Mas no Novo Testamento, Deus não se lembra mais do seu pecado. Por quê? Porque agora não há mais punição, porque tetelestai, está quitado, está pago. Então muitos crentes, eles vivem na nova aliança, mas com a mentalidade da velha aliança. Não acessam as coisas de Deus, não conseguem ter fé, porque não tem paz. Porque vivem debaixo de condenação. Irmão, a condenação, ela tira a sua paz. Você não consegue crescer. Você não consegue fluir. E vamos ser sinceros, quem aqui que consegue viver debaixo da lei? Irmão, são 613 mandamentos, você dá conta de cumprir cada um deles? E se não cumprir, maldição. E a maldição, lá no Antigo Testamento, era miséria, doença e morte. E aí, irmão? É isso que você quer? Então, irmãos, anda debaixo de nova aliança. Lembra que Deus não te trata mais segundo os seus pecados, mas segundo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que Ele é chamado de teu Salvador e de teu Redentor. Muitos religiosos, líderes e até mesmo pastores pregam a velha aliança e ensinam você porque eles querem ver você com medo, para você sempre voltar, para você sempre depender da oração forte do pastor. Não, querido, no Novo Testamento, cada um de nós é um ministro. Nós cremos, irmãos, que o que faz os irmãos estarem aqui é o amor.
O amor, sim, é uma corrente que nos atrai, que nos prende e que nos abençoa. Agora, o medo da lei, da condenação, isso só traz um povo oprimido. E é por isso que tem muita gente lá fora desviada, sabia disso? Porque as pessoas dizem, é muito difícil ser crente. Mas é claro que é difícil ser crente, você tem que cumprir 613 mandamentos. Quem é que dá conta disso? Você vive debaixo de condenação. E aí o cara apanha no trabalho dele. Chega em casa, tem a mulher dele que aprendeu com Satanás condenar ele também. E aí ele vem para a igreja, o pastor condena ele também. Não, irmãos. A igreja é o lugar de você ser lembrado. Você foi perdoado, você foi redimido. E Deus tem pensamentos bons ao seu respeito, porque Ele não se lembra mais dos seus pecados, nem te trata segundo as suas iniquidades. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Então você vem para cá para ser enriquecido, para ter fé, porque lá fora, irmão, você já vai vencer, se você tiver paz e a confiança. Deus, Tu és o meu refúgio, Deus, Tu és a minha morada, Salmo 91. Eu digo isso ao Senhor e ando nessa fé, por isso, praga nenhuma, maldição nenhuma, mortandade nenhuma, doença nenhuma, prosperará sobre a minha vida, porque Cristo Jesus já levou as suas iniquidades, suas maldições na cruz do Calvário. Você é amado e perdoado eternamente. Você pode ficar em pé nesse momento? Na cruz do Calvário, quando Cristo viu que tudo que precisava ser feito estava sendo consumado, ele diz a palavra do Senhor que ele teve sede. Lembra da profecia de Jeremias? Comeram as uvas verdes, embotava, amarrava a boca e embotava os dentes. Então Jesus pede água, ele fala, tenho sede. Sabendo o coração dos seus inimigos, pegaram fel misturado com vinagre e colocaram na sua boca. O que o fel com vinagre produz na sua boca? A mesma sensação das uvas verdes. Elas amarram e embotam os dentes. Então, alguns segundos antes dele expirar, ele paga a conta da nossa maldição, ou da última maldição, a hereditária. Aquele que era o Cordeiro Santo, recebeu o nosso pecado. Tendo, na verdade, bebido, ali, aquela solução que criaram para ele, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele expira e morre. Querido, a salvação é uma realidade para mim e para você. Tudo na palavra de Deus está encaixado para que você tenha a plena confiança que Deus não te salvou de qualquer forma. Ele tinha um plano e levou esse plano de começo ao fim, de fio a pavio, como diz o caboclo. Então, de todas as coisas, eu diria para você, hoje, você precisa crer, não há mais maldição. Não existe mais palavra de encantamento que prospere contra a sua vida. Não existe, sabe, qualquer coisa que as pessoas façam, sintam. A inveja, lembra, já foi pago. Se macumba desse certo na vida de crente, não tinha pastor liderando igreja. É só fazer macumba e acabou. Mas o que vale mais, irmãos? O sangue de uma galinha ou o sangue do cordeiro lá no Calvário? Então, é baseado nessa confiança que eu quero que você ande, crendo que você é amado, perdoado e não existe mais praga nenhuma contra você. Se levantarem contra você, Deus transformará a maldição em bênção sobre a sua vida. Pensam que vão te prejudicar, mas o que Deus vai fazer no final é te promover. Amém? Então, nesse momento, queria orar pela sua vida.
declarando que você é guardado, abençoado, debaixo do sangue do Cordeiro. E se há algum medo, se há algum temor, se há alguma coisa que precisa ser removida da sua vida, que está roubando a sua paz, roubando a sua fé, essa é a hora de você entregar e dizer: Senhor, toma, coloca aos seus pés, coloca aos pés da cruz, e Senhor, eu quero viver em novidade de vida. Amém? Faça isso agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor, colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, declarando, Senhor, que Teu Espírito Santo guarda a mente, guarda o coração deles, ó Deus, para que os Teus filhos andem em paz, andem, Senhor, na segurança, que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é o Deus onipresente, que cuida, Senhor, ó Deus, de cada uma das nossas necessidades, que traz proteção e nos dá lugar seguro. Não importa por onde, Senhor, andemos, nós sabemos que ali o Seu anjo, Senhor, está cuidando de nós. A Sua vida, a Sua presença, Senhor, é suficiente para cada um de nós. Alimenta a nossa fé, Senhor, ó Deus, abrindo os nossos olhos para o sacrifício do Calvário. Pai, que a cada dia, Senhor, os meus irmãos possam experimentar, ó Deus, de um amor ainda mais profundo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e dê a eles, ó Deus, essa garantia que o Senhor cuida, que o Senhor abençoa, que o Senhor zela pelos seus filhos, por aqueles que confiam no Senhor e fazem do Senhor o seu refúgio. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida dos teus filhos e declaro, Senhor, o teu cuidado em nome de Jesus. Vamos cantar, querido.